Quando se fala em anjos, a maioria das pessoas imagina seres de luz, vestidos de branco, com asas douradas e um olhar sereno. Mas e se eu te dissesse que alguns anjos são mais aterrorizantes que o próprio diabo? Sim, a Bíblia e outros textos antigos descrevem entidades celestiais que desafiam qualquer imagem angelical comum. Esses seres não apenas possuem formas indescritíveis, mas também carregam funções sombrias, da destruição ao julgamento, da sedução à guerra. Entre eles, encontramos nomes que talvez você nunca tenha ouvido falar, mas que desempenharam papéis cruciais na história da humanidade. Azrael, o anjo da morte, cuja presença pode significar o fim da linha. Abaddon, o destruidor, que lidera legiões para espalhar o caos. Azazel, o mestre das armas, que trouxe o conhecimento proibido da guerra aos homens. E a lista não para por aí. Alguns foram acusados de corromper a humanidade, outros de testar sua fé até o limite. E o mais assustador, eles não são apenas mitos. O que esses anjos realmente querem? Qual o verdadeiro propósito dessas entidades que desafiam o próprio conceito de bem e mal? Se você acha que conhece tudo sobre os anjos caídos, prepare-se para uma jornada que pode mudar sua visão para sempre. Nem todo anjo é um mensageiro de luz. A palavra anjo vem do grego angelos, que significa mensageiro, mas sua função nem sempre foi trazer boas novas. A Bíblia e outros textos sagrados falam de entidades celestiais que desempenham papéis de destruição e julgamento. Os anjos caídos, como Azazel e Gadriel, desafiaram a ordem divina e foram lançados ao esquecimento. Já outros, como Mastema, mesmo ainda ligados a Deus, puniam e testavam a humanidade, trazendo provações intensas. Essa dualidade nos lembra que nem tudo que brilha é ouro, e nem toda figura celestial vem para o bem. Imagine um anjo que, em vez de proteger, espalha o caos. Assustadores anjos, como Abaddon, mencionado no Apocalipse, lideram exércitos de destruição. Seu nome significa destruidor, e seu papel é liberar pragas sobre a terra. Isso desafia a visão tradicional de seres alados, de vestes brancas e harpas angelicais. Muitas vezes, os anjos do mal se apresentam com aparência grandiosa e aterrorizante, como Azrael, o anjo da morte, descrito com milhares de olhos que observam cada alma. Essa visão pode ser desconfortável, mas revela um lado da espiritualidade raramente discutido. E se a verdadeira aparência dos anjos não fosse como imaginamos? Textos antigos sugerem que Cocabiel e Cocabiel, mestres dos astros, não tinham forma humana comum, mas sim proporções colossais e aspectos além da compreensão humana. Talvez por isso, em diversas religiões, os anjos se manifestam como forças incontroláveis, deixando claro que sua presença pode tanto edificar quanto destruir. Essa ambiguidade faz pensar, se até os anjos podem agir contra a humanidade, que outras forças estão ocultas, esperando seu momento para agir? Azrael, o anjo da morte, não é apenas uma lenda assustadora. Ele é um dos poucos seres celestiais mencionados em diversas religiões, do judaísmo ao islamismo. Sua presença não simboliza o mal absoluto, mas sim a inevitabilidade da morte. Diferente das representações ocidentais de um esqueleto com foice, Azrael é descrito como gigantesco, com milhares de olhos e línguas, cada uma representando uma alma viva. Ele observa cada ser humano, esperando o momento certo para guiá-lo ao outro lado. E quando esse momento chega, não há negociação. Apesar de sua reputação sombria, o papel de Azrael não é de um torturador, mas de um executor da ordem divina. A Bíblia e outras escrituras falam de anjos do mal que punem os pecadores, mas Azrael não distingue bons de maus. Ele vem para todos. Sua figura inspira medo e respeito, pois lembra à humanidade que,
Por mais que tentemos fugir, a morte é a única certeza. No islamismo, disse que ele escreve e apaga nomes do livro da vida constantemente, ditando quem viverá e quem partirá. Agora, imagine olhar para o céu e ver uma criatura indescritível, com olhos que refletem todas as almas já existentes. Essa é a verdadeira aparência dos anjos da morte, não um homem de vestes brancas, mas algo além da compreensão humana. Azrael é um lembrete de que a vida é passageira, e aqueles que ignoram essa verdade podem ser pegos desprevenidos. Afinal, quando o nome de alguém é apagado do livro, não há segunda chance. E se o próximo nome a desaparecer fosse o seu? Abaddon, o destruidor, é um nome que carrega o peso do caos e da perdição. Ele não é apenas um anjo caído. Ele é o próprio anjo do abismo, mencionado na Bíblia como o rei dos gafanhotos que emergem para atormentar a humanidade. Imagine um exército de criaturas horrendas, híbridos de escorpiões e cavalos, com rostos humanos e asas ruidosas, espalhando dor e terror por onde passam. Essa é a força que Abaddon comanda, uma manifestação de pura destruição enviada para punir aqueles que desafiam a ordem divina. Mas quem realmente é esse ser? Alguns o associam a Apolion, seu equivalente grego, enquanto outros acreditam que ele seja uma entidade separada dos anjos caídos tradicionais, um executor do juízo final. Seu nome significa perdição, e sua missão é clara: levar ao colapso tudo o que estiver fora dos desígnios divinos. Diferente de Azrael, que apenas conduz as almas, Abaddon as arrasta para o sofrimento. Se existe um ser cuja presença representa o verdadeiro medo, é ele. A ideia de Abaddon pode parecer distante, mas pense em quantas civilizações foram dizimadas por guerras, pragas e eventos catastróficos. Em todas essas tragédias, há quem veja a mão de forças invisíveis moldando o destino humano. O que aconteceria se os portões do abismo fossem realmente abertos? Se Abaddon voltasse à Terra para liderar seu exército mais uma vez? Uma coisa é certa: sua fúria não seria nada menos do que aterrorizante. Azazel é um dos anjos caídos mais intrigantes e perigosos da tradição bíblica. Ele não apenas se rebelou contra Deus, mas também trouxe à humanidade um conhecimento que mudaria o curso da história: a arte da guerra. Foi ele quem ensinou aos homens como forjar espadas, facas e armaduras, tornando-os mais letais uns contra os outros. Mas não se engane, essa dádiva não foi um presente benevolente, e sim um veneno disfarçado. Desde então, o sangue derramado nas batalhas ecoa como um tributo à sua influência. Mas Azazel não se limitou às armas. Dizem que ele também ensinou aos humanos o uso de adornos e cosméticos, um conhecimento que poderia ser visto como inofensivo, mas que, sob a ótica espiritual, abriu caminho para a vaidade e a sedução desenfreada. Gadriel, outro anjo do mal, também teria participado desse ensinamento, mas foi Azazel quem primeiro guiou a humanidade nesse caminho. A corrupção da pureza foi seu legado, e sua influência se arrastou por gerações, desde os tempos antigos até o presente. A Bíblia menciona que Azazel foi lançado ao deserto, carregando os pecados de um povo inteiro. Uma punição simbólica, mas que não apaga sua presença no mundo. Quantas guerras ainda nascem da cobiça? Quantas vidas são destruídas pela obsessão com poder e aparência? Sua marca permanece invisível, mas sempre presente. E se ele ainda estivesse por aí, sussurrando nos ouvidos daqueles que buscam poder a qualquer custo? Afinal, certos anjos caídos nunca realmente desaparecem. Gadriel é um nome que poucos conhecem, mas sua influência é sentida até hoje. Dizem que foi ele quem enganou Eva no Éden,
Mas sua história vai muito além disso. Ele é descrito como um dos anjos caídos que trouxe à humanidade conhecimentos proibidos, em especial a arte da sedução. Foi ele quem ensinou às mulheres o uso de maquiagens e ornamentos, ferramentas que poderiam parecer inofensivas, mas que, segundo antigas crenças, abriram caminho para a corrupção e o desejo descontrolado. Afinal, quantos já não perderam a razão por causa de um rosto bonito? Mas a influência de Gadriel não se limitou à vaidade. Ele também teria sido um dos responsáveis por liderar outros anjos caídos a se relacionarem com mulheres humanas, gerando os lendários Nefilins, seres híbridos, de força e tamanho descomunais. Essa aliança entre divino e mortal trouxe desequilíbrio ao mundo, resultando em destruição e caos. O livro de Enoque descreve como Deus puniu severamente esses anjos e seus descendentes, mas a marca de sua existência ainda ecoa. Será que os vestígios desse passado ainda vivem entre nós? Curiosamente, alguns enxergam Gadriel não como um vilão, mas como um revelador de verdades ocultas, um anjo que apenas quis conceder ao homem o direito de escolher seu próprio caminho. Essa perspectiva levanta uma questão intrigante. Seria ele um traidor ou apenas um mestre do livre-arbítrio? De qualquer forma, sua história nos leva a refletir sobre até que ponto o conhecimento pode ser uma dádiva ou uma maldição. E ele não foi o único a disseminar segredos proibidos. Outro anjo caído seguiu um caminho semelhante, mas em uma escala ainda mais grandiosa. Cocabiel, o astrólogo celestial, era um anjo cuja grandeza ia além de sua aparência colossal. Dizem que ele media cerca de 300 metros de altura. Mas seu verdadeiro impacto não estava em sua estatura, e sim no conhecimento que trouxe à humanidade. Foi ele quem ensinou os antigos a lerem as estrelas, a preverem eventos e a entenderem os mistérios dos astros. Para alguns, isso foi um presente divino, um caminho para compreender os desígnios do universo. Para outros, uma traição às leis celestiais, pois colocou o destino dos homens em suas próprias mãos. A influência de Cocabiel pode ser vista até hoje. A astrologia, que muitos encaram como mera superstição, já foi considerada uma ciência sagrada, capaz de guiar impérios e determinar o futuro de reis. De Babilônia ao Egito, os astros eram consultados antes de cada grande decisão. Mas essa sabedoria proibida teve seu preço. Dizem que, ao conceder esse conhecimento, Cocabiel também abriu a porta para o orgulho humano, fazendo com que muitos acreditassem que poderiam desafiar a vontade de Deus. Afinal, se alguém pode prever o futuro, não pode também alterá-lo? Por isso, Cocabiel foi punido junto aos outros anjos caídos, condenado a vagar no esquecimento, sua história apagada das escrituras tradicionais. Mas será que sua influência realmente desapareceu? Até hoje, há quem acredite que algumas sociedades ocultas carregam seu legado, utilizando seu conhecimento para moldar o destino do mundo em segredo. E ele não foi o único a ser castigado. Outro anjo, muito mais sombrio e implacável, também carregava a marca da rebeldia e do desejo de testar os limites da humanidade. Mastema, o príncipe da injustiça, era um anjo diferente de todos os outros. Enquanto muitos dos anjos caídos se rebelaram contra Deus por ambição ou desejo, ele parecia ter outro propósito: testar a humanidade. No livro dos Jubileus, é dito que ele atuava como um executor implacável, trazendo provações aos homens para avaliar sua fé. Alguns o viam como um carrasco cruel, aquele que lançava tentações no caminho dos justos. Outros acreditavam que ele apenas cumpria uma função necessária no grande plano divino, separando os fortes dos fracos, os fiéis dos ímpios. Dizem que Mastema foi o responsável por convencer Deus a permitir que Abraão sacrificasse seu filho Isaque.
apenas para medir sua devoção. Foi também ele quem se opôs a Moisés, enviando espíritos malignos para dificultar sua missão. Sua influência não era direta como a de Lúcifer, mas sutil. Ele criava as condições para que o mal se manifestasse e, assim, expunha a verdadeira natureza dos homens. Afinal, é fácil ser bom quando tudo vai bem. Mas e quando a adversidade bate à porta? Quem continua firme diante das provações? Mastema não era apenas um acusador, mas um estrategista, um verdadeiro arquiteto do caos. Para muitos, ele não passou de um servo de Deus, cumprindo seu papel de juiz oculto. Mas para outros, ele representava a corrupção do próprio sistema divino, um anjo que se deleitava na desgraça dos homens. E se há aqueles que testam os justos, também há aqueles que ensinam o caminho da queda. Anjos cuja missão não é apenas julgar, mas arrastar almas para um destino sem retorno. Depois de conhecer esses anjos caídos e suas histórias sombrias, fica impossível olhar para o mundo espiritual da mesma forma. A Bíblia e outros textos antigos nos mostram que o bem e o mal nem sempre estão onde imaginamos. Azrael, Abaddon, Azazel, Gadriel, Cocabiel e Mastema são apenas alguns exemplos de como o divino pode ser tão assustador quanto o infernal. Mas a grande questão é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Será que essas entidades ainda influenciam o mundo? Será que sua presença se manifesta nas grandes tragédias, nos conflitos intermináveis ou até mesmo nas tentações diárias que nos afastam do caminho certo? Mais importante ainda, você realmente entende quem são aqueles que controlam as forças invisíveis ao seu redor? Se há algo que essa história nos ensina, é que o desconhecimento pode ser fatal. Agora que você chegou até aqui, não pare. Continue explorando esses mistérios, questione tudo e vá além do que te ensinaram. Se inscreva no canal, ative as notificações e mergulhe ainda mais fundo nesse universo enigmático dos anjos do mal e da espiritualidade oculta. O que você aprendeu hoje é só o começo.